Durante a recepção do nosso casamento, pedi ao DJ que tocasse uma música dedicada ao meu ex, achando que seria algo inofensivo, mas eu estava errada. Meu marido saiu no meio da dança, e desde então, nosso casamento vem desmoronando diante dos meus olhos. Agora, não sei o que fazer para consertar isso. Acredite quando eu digo que não era minha intenção que nada disso acontecesse. Apenas um mês atrás, eu era a mulher mais feliz do mundo. Sinceramente, sentia que estava no melhor momento da minha vida. E agora tudo desmoronou, e eu nem sei por onde começar ou como consertar as coisas. Alguns de vocês vão me julgar por isso, mas eu não me importo. É melhor ser julgada e insultada por estranhos da internet do que pelas pessoas com quem compartilho o mesmo sangue e conheço há anos, certo? Enfim, talvez eu deva começar esse post, que se for ser sincera, é mais um pedido de socorro, me apresentando e contando um pouco sobre o relacionamento que eu talvez tenha acabado de arruinar. Meu nome é Lola, sou mulher, tenho 29 anos, e conheci Tony, homem, 31 anos, há quase 6 anos. Foi alguns meses depois de eu ter me formado na faculdade e ainda estava decidindo se ficaria na cidade ou se voltaria para casa por um tempo enquanto procurava emprego. Numa noite aleatória, eu estava me sentindo especialmente mal comigo mesma e como qualquer pessoa nos seus 20 e poucos anos. Decidi que a única forma de me sentir melhor seria ficando completamente bêbada. Então fui até um bar perto do meu antigo campus com exatamente esse objetivo. Eu já estava no meio do processo de me embriagar quando alguém puxou a cadeira ao meu lado. Fiquei irritada, porque achei que a pessoa podia ter sentado literalmente em qualquer outro lugar, menos do meu lado, mas não falei nada. Então o homem começou a conversar comigo e mesmo eu deixando bem claro que queria ser ignorada, ele continuou tentando. Chegou a me dar pena, mas eu estava tão ocupada sentindo pena de mim mesma que não fiz nada a respeito. Mas eventualmente eu falei com ele. Talvez porque eu estivesse cansada de beber sozinha num bar, como se tivesse o dobro da minha idade. Ou talvez porque quando finalmente olhei para ele, ele me deu o sorriso mais gentil que eu já tinha visto. Não sei ao certo, mas foi assim que começamos a conversar. Ele me contou que estava tendo um dia ruim por causa de uma cena de crime. Ele é policial. Eu não contei o motivo de estar ali e ele também não perguntou, o que me deixou aliviada. Conversamos tanto que esquecemos completamente da ideia inicial de ficarmos bêbados. Saí do bar naquela noite com o número dele. Ele me deu o dele em vez de pedir o meu, para que eu não me sentisse pressionada ou desconfortável, mas eu nunca liguei. A próxima vez que o vi foi numa cafeteria e mais uma vez sentamos juntos e conversamos um pouco. Felizmente ele não perguntou por que eu não tinha ligado. Dessa vez, quando nos despedimos, ele pegou meu número, mas nem precisou usá-lo, porque no dia seguinte eu finalmente procurei o papel com o número dele na minha bolsa e liguei. Foi assim que começamos a namorar. Nas primeiras semanas, eu sinceramente não achava que iria dar em nada. Claro que eu gostava dele e era óbvio que ele gostava de mim também, mas eu ainda estava lidando com muitas coisas e tentando me reerguer. O que eu menos precisava era de um relacionamento. Pelo menos era o que eu achava. Eu não planejei me apaixonar por Tony. Nem sequer queria isso. Mas depois de alguns meses juntos, comecei a desenvolver sentimentos reais por ele, tão intensos que a ideia de terminar se tornou impensável. Eu não conseguia me imaginar fazendo isso, e quanto mais tempo passava com ele, mais apaixonada eu ficava. Ficamos juntos por mais de 5 anos e nesse tempo nos tornamos muito próximos. Fomos morar juntos, tivemos todas as conversas importantes, sobre filhos, casamento e tudo mais. Apesar de tudo que tinha acontecido antes, eu realmente conseguia me imaginar passando o resto da minha vida com ele. Já se tinham passado anos, e mesmo que ainda houvesse questões do meu passado mal resolvidas, eu amava o Tony mais do que tudo e estava mais do que disposta a ignorar os sentimentos confusos que ainda existiam, se isso significasse poder continuar com ele. Cerca de 3 meses atrás, Tony finalmente se ajoelhou e me pediu em casamento. Obviamente, eu disse sim. Não conseguia imaginar dizendo outra coisa. Deixamos os preparativos do casamento nas mãos dos meus pais, que estavam animadíssimos, enquanto Tony e eu estávamos bem ocupados com o trabalho. Estava tudo indo maravilhosamente bem. Perfeito, até. Toda noite eu voltava para o apartamento que dividia com um homem que amava, e cada vez que olhava para meus dedos, lembrava que logo seria sua esposa. Parecia que minha vida não podia ficar melhor. Então, naturalmente, o universo resolveu intervir. Cerca de um mês antes do casamento e da recepção, recebi uma ligação de um número desconhecido enquanto preparava o jantar. Curiosa, atendi, e a voz do outro lado era uma que eu não ouvia há anos. Uma voz que me deixou arrasada e no pior momento da minha vida. Era meu ex-namorado, Zack, o mesmo que tinha me deixado anos atrás e que foi o motivo de eu estar naquele bar naquela noite. Para que vocês entendam por que o Zack é tão importante para essa história, e para mim, eu preciso contar um pouco sobre o nosso relacionamento, nossa história e como tudo aquilo levou àquela noite. Conheci o Zack quando éramos bem jovens, com no máximo 15 anos, porque nossas mães ficaram amigas rapidamente depois que minha família se mudou para uma nova cidade. Era assustador e intimidador ser a aluna nova, numa cidade nova e numa escola nova, mas o Zack estava lá para me ajudar a me sentir melhor e me mostrar tudo. A partir daí, nós simplesmente nos conectamos.
Comecei a desenvolver sentimentos pelo Zack cerca de 1 ano depois da nossa amizade começar. Eu não queria porque gostava da nossa amizade do jeito que era, e sabia que um romance poderia acabar estragando tudo, mas não havia nada que eu pudesse fazer para evitar. Eu passava quase todos os dias com ele, e quase todas as horas desses dias ao lado dele. Mas eu achava que ele não sentia o mesmo, então guardei isso para mim até que fizemos 17 anos. Começamos a namorar no último ano do ensino médio, depois que confessei meus sentimentos, e tentamos fazer dar certo. Depois da formatura, ambos tiramos 1 ano sabático para podermos continuar juntos. Ele foi meu primeiro amor, e eu era completamente apaixonada. Mas eventualmente chegou o momento de nos despedirmos, porque íamos para faculdades diferentes. Nos separamos com a promessa de que continuaríamos nos vendo, de que continuaríamos fazendo o relacionamento funcionar, e conseguimos manter isso pelos primeiros anos. Planejávamos viagens para nos encontrar e passávamos alguns dias, ou até uma semana juntos. Nos primeiros anos, parecia que havíamos descoberto o segredo para fazer um relacionamento à distância funcionar. Mas com o tempo, as rachaduras começaram a aparecer. No meu 3º ano da faculdade, e depois de alguns anos num relacionamento à distância, com idas e vindas comecei a perceber que o Zack estava agindo de forma estranha. Ele fazia questão de só nos encontrarmos onde eu morava. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, ele também ficava irritado o tempo todo que estava comigo. Eu não comentei nada sobre o comportamento dele, e isso se arrastou por um bom tempo. Parecia que ele ficava mais impaciente a cada vez que vinha me ver, e isso estava criando um abismo entre nós. Acabou ficando insustentável anos depois, quando ele veio para minha pequena festa de formatura e passou a noite inteira fazendo caretas. Isso praticamente arruinou meu dia, e no fim da noite eu já estava cansada disso tudo, então exigi saber o que estava acontecendo. Uma parte de mim sempre vai desejar não ter dito nada, porque no momento em que confrontei o comportamento dele, ele tomou isso como sinal que precisava para terminar comigo. Disse que o que estávamos tentando fazer não era realista, que estávamos indo por caminhos diferentes, e que continuar juntos só faria com que um puxasse o outro para trás. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei devastada e com o coração partido. Enquanto isso, ele teve a audácia de parecer apenas um pouco desconfortável enquanto me via desmoronar com tudo aquilo que acabará de dizer. Quando ficou claro que eu não ia responder, que eu não ia implorar para ficar com alguém que achava que eu estava atrasando há anos, ele pegou suas coisas e foi embora. No começo me deixei acreditar na ilusão de que o fim do namoro não significaria também o fim da nossa amizade, mas aquela foi a última vez que ouvi falar dele. Meses depois eu ainda estava tentando lidar com a dor de ter perdido não só o amor da minha vida, mas também meu melhor amigo, e foi assim que acabei naquele bar, onde conheci o homem que se tornaria meu futuro marido. Agora que tirei essa parte longa do caminho, e vocês têm um pouco do contexto sobre meu relacionamento com o Zack, é hora de voltar àquela ligação. Como eu disse, era o Zack do outro lado da linha. Eu não ouvia sua voz há anos e fiquei mais do que surpresa. Foi estranho e desconfortável enquanto trocávamos aquelas perguntas genéricas sobre como estávamos. Foi tão esquisito estar assim, toda sem jeito, com alguém que já foi o meu mundo inteiro alguns anos atrás. Ele comentou que soube que eu ia me casar e me deu os parabéns de forma meio sem vontade. Eu estava prestes a perguntar o motivo daquela ligação, depois de todos esses anos, quando ele me perguntou se poderíamos conversar pessoalmente. Na hora fiquei desconfiada, mas ele insistiu dizendo que só queria me ver de novo e colocar o papo em dia. Aceitei, mesmo sabendo que provavelmente não deveria, e combinamos de nos encontrar numa cafeteria perto do meu apartamento. Assim eu poderia ir embora a qualquer momento, se quisesse. Ele apareceu na cafeteria parecendo mais velho, mas ainda bonito. Estava arrumado com boa aparência, e uma parte de mim ficou irritada com isso. Eu queria ser a pessoa que estava por cima depois do término. A que havia se dado bem. Conversamos superficialmente sobre trivialidades, trabalho, nossos pais e coisas assim. Eu não entendia porque ele ainda não tinha dito nada de importante. Por que ele iria mexer numa ferida antiga sem um motivo real? Já estava pensando em ir embora quando, de repente, ele soltou que ainda me amava, e que se eu ainda tivesse algum sentimento por ele, eu deveria adiar o casamento. Eu não podia acreditar que ele tivesse esperado anos para entrar em contato comigo novamente apenas para confessar seu suposto amor em uma cafeteria qualquer, a menos de um mês do meu casamento com outra pessoa. Eu não sabia o que fazer ou o que dizer, mas sabia que aquele lugar não era o ideal para esse tipo de conversa. Então, contra o meu bom senso, o convidei para ir até o meu apartamento. No segundo em que ele entrou, disse a ele que aquela encenação não tinha graça nenhuma e que era cruel da parte dele fazer algo assim depois de tantos anos sem falar comigo. Ele me disse que não era uma encenação, e que depois de alguns anos afastado, percebeu o quanto tinha cometido um erro. A vergonha o impediu de voltar ou de entrar em contato antes, mas ao saber que eu ia me casar, ele sentiu que precisava fazer alguma coisa. Parecia a cena de um filme mal escrito, e mesmo assim eu não conseguia controlar as batidas do meu coração ao olhar para ele, meu melhor amigo e o primeiro homem que amei. Ele se aproximou de mim e implorou. De repente, ele já não parecia tão confiante e arrumado como antes. Agora ele parecia pequeno e triste, quase patético. Me lembrou de quem ele era aos 17 anos, da pessoa que eu conheci anos atrás. Isso me fez sentir nostálgica, esperançosa, e cheia de outras emoções. Essas emoções foram o que me impediram de pensar com clareza. Joguei a cautela ao vento e me aproximei dele enquanto ele continuava implorando.
E quando ele percebeu que eu não estava afastando nem gritando para que fosse embora, se inclinou e me beijou. Existem tantas coisas que eu deveria ter feito nesse momento, mas afastá-lo certamente é a primeira da lista. Mas como você deve imaginar, eu não o afastei. E parte de mim não consegue se arrepender disso. Beijá-lo foi tão familiar e reconfortante, quase como voltar para casa, e por mais clichê que isso soe, parecia como se fosse a primeira vez entre nós. Tínhamos passado tantos anos separados que o beijo foi um pouco desajeitado e atrapalhado no começo. E eu também não impedi o que veio depois. Eu transei com ele no apartamento que dividia com meu noivo. Pelo menos não foi na cama que eu compartilhava com o Tony, mas ainda assim aconteceu. Como o beijo foi um pouco estranho e desconfortável depois de tanto tempo, mas isso não tornou a experiência ruim. O Zack era familiar, e sei lá, havia algo em dormir com alguém com quem você teve uma conexão real que tornava o ato mais intenso. Depois que tudo terminou, no entanto, a realidade do que tinha acontecido caiu sobre mim. Antes de pedir que ele fosse embora, disse que não havia nada que ele pudesse fazer ou dizer para me convencer a voltar a ficar com ele. Depois disso, tomei um banho bem longo e bem quente. Não é como se eu realmente acreditasse que poderia lavar o que fiz ou o que tinha acontecido, mas me ajudou a me sentir um pouco melhor no momento. Depois me sentei no chão do banheiro e fiquei olhando para o meu anel de noivado por um bom tempo. Eu tinha tirado o anel durante o sexo com o Zack, mas coloquei de volta depois do banho. Por alguns momentos, com o coração partido, tentei me convencer de que o que tinha acontecido não era exatamente uma traição. Decidi encarar aquilo como um corte limpo, um encerramento emocional para um relacionamento longo e tumultuado. Sim, foi uma coisa horrível de se fazer. Traí completamente a confiança do Tony, mas, de um jeito estranho, aquilo me deu clareza. Dormir com o Zack me mostrou com certeza que o que existia entre nós tinha acabado. Quando tudo terminou, parecia uma despedida. Parecia que finalmente eu tinha encerrado o capítulo do Zack na minha vida e que agora poderia focar na nova jornada com o Tony ao meu lado. Passei as semanas seguintes tentando esquecer que aquilo tinha acontecido, torcendo para que o Tony não percebesse que eu estava agindo de forma estranha, ou sentindo algo ainda mais estranho. O que aconteceu entre mim e o Zack não parecia uma traição, parecia encerramento. Mas eu não era ingênua o suficiente para achar que o Tony, ou qualquer outra pessoa, enxergaria da mesma forma. Então fingi que nada aconteceu. Faltando menos de 2 semanas para o casamento, minha mãe me ligou para perguntar sobre as músicas que ela ia passar para o DJ. A maioria ela mesma tinha escolhido, e outras tinham vindo do Tony. Ela me perguntou se havia alguma música que eu queria incluir ou se gostaria de dedicar uma música para alguém. Pensei por um tempo antes de dizer qual música eu queria, e ela riu quando ouviu o nome. Era uma música antiga que ela costumava tocar pela casa quando eu era mais nova. Uma que ela e a mãe do Zack nos fizeram dançar na sala de estar antes de irmos para o baile da escola. Não contei a ela que a música era uma forma de me despedir do Zack. Ela provavelmente achou que eu tinha escolhido por nostalgia. E eu não corrigi essa suposição. As 2 semanas seguintes foram tão agitadas que eu acabei esquecendo completamente da dedicatória até o dia do casamento. E o casamento em si foi estressante e intenso, e lindo. Não deixou espaço na minha mente para pensar em mais ninguém além do Tony, e foi exatamente o que aconteceu. Durante esse tempo, embora eu não pensasse no Zack, não conseguia evitar o sentimento de culpa imensa. Conforme o casamento se aproximava, o Tony se tornava ainda mais carinhoso. Ele me dava presentes e mais presentes e dizia o quanto mal podia esperar para se casar comigo. O jeito como ele me olhava deveria ter me feito suspirar de amor, mas em vez disso, me deixava enjoada de culpa. Cada palavra gentil, cada presente me fazia sentir pior do que antes, então eu tentei ao máximo deixar a culpa de lado. Em vez disso, me concentrei em como eu era sortuda por estar prestes a me casar com alguém tão atencioso e que me amava tanto e tão profundamente quanto o Tony. Deixei o amor dele por mim me distrair do que eu tinha feito, para que eu pudesse focar nos preparativos do casamento e na escrita dos meus votos. Eu sabia que o Tony era o homem certo para mim, e que cabia a mim não deixar o Zack atrapalhar isso. E meus esforços valeram a pena, porque o casamento foi lindo, cada parte dele, desde a decoração até a comida e meu vestido. Havia lágrimas nos olhos de nós dois quando caminhei até o altar e quando dissemos nossos votos. Por um breve momento pensei no que tinha acontecido com o Zack, e aquilo parecia uma mancha, uma decisão ruim que poderia arruinar algo tão perfeito. Mas esses pensamentos desapareceram assim que o Tony colocou o anel no meu dedo. Estávamos cercados de amigos, familiares e pessoas que nos apoiaram de tantas formas diferentes. Pessoas que estavam tão felizes e emocionadas por estarem ali quanto nós. Foi de verdade o dia mais mágico da minha vida, e naquele momento, parecia que nada poderia estragar a minha felicidade. Mas claro, eu estava errada, e minha felicidade seria destruída logo depois. Na recepção, enquanto todos dançavam e bebiam, os braços do Tony estavam em volta de mim enquanto a gente balançava ao som da música, trocando sussurros. Coisas que não me lembro exatamente, mas que sei que eram declarações de amor das mais bonitas. Mas então o DJ colocou aquela música, e por um segundo eu fiquei confusa, até lembrar que tinha sido eu quem a escolheu como uma dedicatória ao Zack. Como um adeus final e definitivo. Como eu já esperava, assim que ouvi a melodia, senti tristeza e nostalgia ao finalmente encerrar um capítulo tão marcante da minha vida, ao, enfim, dizer adeus ao Zack e a tudo que ele representou para mim. O que eu não esperava, e que fez tanto eu quanto alguns convidados pararmos no lugar, foi que o Tony simplesmente parasse de dançar.
Ele ficou imóvel nos meus braços, e quando me afastei para olhar para ele, vi que ele estava praticamente fulminando o DJ com o olhar, enquanto este anunciava que aquela música havia sido um pedido especial da noiva. Tony olhou para mim como se eu o tivesse traído, e naquele momento eu fiquei completamente confusa. Por um instante, achei que talvez ele tivesse entendido o significado da música e por isso, soubesse sobre o que tinha acontecido com o Zack. Mas eu sabia que isso não podia ser verdade. A menos que o próprio Zack tivesse tentado arruinar minha vida contando tudo para o Tony, não havia como ele saber o que aconteceu. Sem dizer uma única palavra, Tony se afastou de mim e saiu andando, enquanto a música continuava tocando. Todos pararam para nos olhar, ele se afastando e eu ainda parada ali, com os braços erguidos, sem saber o que fazer. Levei apenas alguns segundos para recobrar o juízo e correr atrás dele, e foi durante essa corrida que me dei conta do motivo pelo qual Tony tinha ido embora. Lembrei de uma noite nos primeiros anos do nosso relacionamento, em que contei a ele um pouco sobre o Zack e para minha vergonha na época, sobre como tínhamos sido forçados a dançar aquela música na sala como duas crianças. Contei a ele como aquela música havia se tornado especial para nós dois por causa daquela noite. Na mesma hora, me senti uma idiota e me arrependi profundamente de ter incluído aquela canção. Eu sabia que o Tony não podia saber de tudo o que tinha acontecido entre mim e o Zack, mas com certeza, ele sabia que algo estava errado. Tony exigiu saber o que estava acontecendo assim que ouviu meus passos se aproximando. E eu fiquei travada, sem saber o que dizer. No fim, decidi contar a verdade, tudo. Tentei explicar que o que tinha acontecido não significava nada de verdade. Que precisava daquilo para finalmente deixar o Zack para trás de uma vez por todas e conseguir me dedicar por inteiro ao nosso relacionamento. Como era de se esperar, ele não acreditou em mim. Ele achou que eu dormi com o Zack porque ainda sentia falta dele, porque ainda queria estar com ele. Achou que eu tinha escolhido aquela música como uma forma de zombar dele, do Tony, porque sabia que ele perceberia que havia algo errado. Disse que estava enojado comigo e que precisava de um tempo. Eu tentei implorar para que ele visse as coisas do meu ponto de vista, que entendesse que eu não fiz nada daquilo por maldade, mas ele não quis ouvir nenhuma palavra. Vi ele se afastar da recepção do nosso casamento e sair de carro. Fiquei parada do lado de fora, chorando sabe-se lá por quanto tempo, tentando decidir se eu devia ir atrás dele ou respeitar o espaço que ele pediu. E ao mesmo tempo, me perguntando o que diabos eu diria para todo mundo quando voltasse para dentro. Tony não voltou para a recepção naquela noite, e eu tive que inventar uma desculpa para todos, dizendo que ele não estava se sentindo bem e precisou voltar para casa. Falei que estava tudo bem, que podiam continuar aproveitando a festa, enquanto por dentro eu só pensava se tinha acabado com meu casamento antes mesmo dele começar. Já se passaram alguns dias desde então, e Tony ainda não voltou para o apartamento. Não posso perguntar a ninguém onde ele está, porque aí vão saber que algo aconteceu entre nós. Tentei ligar, mas ele não atende. Nosso voo para a lua de mel é daqui a 2 dias e eu não sei o que fazer. Como posso consertar isso? Como posso fazer ele entender por que eu fiz o que fiz? Estamos casados há menos de uma semana, e talvez eu já tenha destruído tudo. O que eu faço?